O som das sirenes cortava a madrugada de Florianópolis como lâminas afiadas, ecoando pelas ruas vazias da Lagoa da Conceição. Rafael Mendes correu descalço pelo jardim de sua mansão, o coração disparando enquanto gritava os nomes de suas filhas: Sofia, Helena, Beatriz. As trigêmeas de 2 anos haviam simplesmente desaparecido de seus quartos, deixando apenas cobertores revirados e a janela entreaberta. A brisa fria do final de outono carregava o aroma salgado da lagoa próxima, mas Rafael mal conseguia respirar. Suas mãos tremiam enquanto afastava galhos de hibisco e vasculhava cada canto do jardim meticulosamente planejado. Como um homem que controlava cada detalhe de sua vida empresarial, havia perdido suas próprias filhas dentro de casa. Foi então que as viu. Sob a frondosa paineira que dominava o fundo do terreno, 3 pequenas figuras se aconchegavam contra uma mulher idosa. As meninas usavam apenas pijamas cor-de-rosa, mas pareciam aquecidas pelos braços carinhosos da desconhecida, que as ninava suavemente. A cena era ao mesmo tempo assombrosa e estranhamente reconfortante. Rafael parou abruptamente observando aquela mulher de cabelos grisalhos que vestia roupas surradas e carregava uma sacola de pano como único pertence. Ela cantarolava uma cantiga de ninar em voz baixa, uma melodia que ele não reconhecia, mas que parecia hipnotizar suas filhas. Sofia, a mais tímida das 3, estava aninhada no colo da estranha, enquanto Helena e Beatriz se apertavam contra seus flancos. O que mais o perturbou foi o silêncio. Não o silêncio habitual das trigêmeas, que jamais haviam pronunciado uma única palavra em 2 anos de vida, mas um silêncio diferente, pacífico, como se elas finalmente tivessem encontrado algo que procuravam sem saber. Quem é a senhora? Rafael perguntou, aproximando-se devagar para não assustar as meninas. Sua voz saiu mais áspera do que pretendia, carregada de tensão e desconfiança. A idosa ergueu o olhar, revelando olhos castanhos profundos que pareciam guardar décadas de histórias. Peço desculpas, moço. Elas apareceram aqui sozinhas. Estavam chorando, com frio. Sua voz era suave, com sotaque do interior de Santa Catarina. Não sabia onde ficava a casa delas. Rafael olhou ao redor. A mulher estava certa. A paineira ficava no limite da propriedade, próxima ao muro que separava sua mansão da rua. As meninas deviam ter saído pela janela do térreo e caminhado até ali. Mas por quê? Em 2 anos, elas nunca haviam demonstrado interesse em explorar além dos brinquedos caros que enchiam seus quartos. Como chegou até aqui? Ele perguntou, ainda desconfiado. O bairro da Lagoa da Conceição era conhecido por sua segurança rigorosa e controle de acesso. Estou procurando um lugar para passar a noite, ela respondeu simplesmente. Vim de Lages depois de perder meu último emprego. Florianópolis sempre foi um sonho para mim. Dona Conceição, como ela se apresentou quando Rafael insistiu em saber seu nome, acariciou suavemente o cabelo de Sofia. A menina, que normalmente rejeitava qualquer toque de estranhos, parecia completamente relaxada. Era impossível. Médicos especialistas, terapeutas renomados, babás com formação internacional, todos haviam tentado estabelecer conexão com as trigêmeas sem sucesso. Elas não falam, Rafael explicou, mais para si mesmo do que para a mulher. Nasceram assim, ou ficaram assim depois que a mãe delas... Ele parou incapaz de terminar a frase. Eu sei, Dona Conceição disse suavemente. Elas me contaram. Rafael franziu o senho. Como assim contaram? Que elas não falam. Nem sempre precisamos de palavras para nos comunicar, moço. Antes que Rafael pudesse questionar mais, ouviu passos apressados atrás de si. Ivone, a governanta da família há 5 anos, vinha correndo pelo jardim com uma lanterna na mão. Senhor Rafael encontrou elas. Ivone parou ofegante ao ver a cena. Meu Deus do céu, que susto! A mulher de 50 anos parou de falar ao notar a presença de Dona Conceição. Seus olhos se arregalaram, não de medo, mas de surpresa genuína. As meninas estão bem, Rafael disse rapidamente. Esta senhora as encontrou aqui. Ivone observou como as trigêmeas permaneciam tranquilas nos braços da desconhecida. Em 5 anos cuidando delas, jamais havia visto reação similar. As meninas costumavam ser inquietas,
choravam frequentemente e rejeitavam o carinho de qualquer pessoa que não fosse Rafael ou ela própria. Elas parecem... Ivone hesitou. Parecem diferentes. Rafael também havia notado. Sofia, normalmente agitada durante a madrugada, respirava pausadamente como se estivesse profundamente relaxada. Helena, que tinha o hábito de balançar o corpo repetitivamente quando nervosa, permanecia completamente imóvel. Beatriz, a mais sensível a mudanças de ambiente, observava Dona Conceição com curiosidade em vez do medo habitual. Talvez devêssemos chamar a polícia, Rafael murmurou, mais por protocolo do que por real preocupação. Algo naquela mulher o tranquilizava, mesmo contra sua natureza desconfiada. Se o senhor achar necessário, Dona Conceição respondeu sem se ofender. Mas posso ficar com elas até chegarem? Elas acabaram de adormecer. Era verdade. As 3 meninas haviam fechado os olhos, respirando suavemente contra o corpo da estranha. Rafael nunca as havia visto adormecer tão facilmente fora de suas camas. Ivone, Rafael disse finalmente, prepare o quarto de hóspedes. Senhor? Para a senhora. É muito tarde para qualquer coisa. Pela manhã, resolvemos a situação. Dona Conceição o fitou com gratidão silenciosa. Muito obrigada, moço. Não esperava tanta bondade. Enquanto Ivone corria para preparar o quarto, Rafael permaneceu ali observando suas filhas. Pela primeira vez em 2 anos, elas pareciam normais, como qualquer criança de 2 anos deveria parecer. Relaxadas, confiantes, em paz. A senhora tem experiência com crianças? Ele perguntou. Tenho, ela respondeu, mas não elaborou. E com crianças que não falam? Dona Conceição o olhou diretamente nos olhos. Todas as crianças falam, moço. Algumas apenas usam linguagens diferentes. Rafael sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não pela frase em si, mas pela convicção absoluta com que foi dita. Como se aquela mulher soubesse exatamente o que suas filhas precisavam. A manhã chegou com o barulho característico dos pescadores, se preparando para mais um dia na lagoa. Rafael acordou sobressaltado, lembrando-se imediatamente dos eventos da madrugada. Vestiu-se rapidamente e desceu para verificar se tudo havia sido um sonho estranho. Não havia sido. No jardim, Dona Conceição estava sentada na grama com as trigêmeas ao redor, mostrando-lhes pequenas flores que colhera dos canteiros. As meninas observavam fascinadas, enquanto ela separava pétalas de diferentes cores, criando pequenos mosaicos sobre um pano estendido no chão. Bom dia, Rafael disse, aproximando-se cautelosamente. Bom dia, moço. Dona Conceição sorriu. Espero que não se importe. Elas acordaram cedo e pareciam querer vir para o jardim. Rafael observou suas filhas. Elas estavam usando os vestidos que Ivone havia escolhido para o café da manhã, mas seus cabelos estavam levemente desarrumados, como se tivessem brincado ao ar livre, coisa que jamais faziam. Sofia, Rafael chamou. A menina ergueu o olhar para ele, mas não se moveu de onde estava. Normalmente ela correria para seus braços. Desta vez, permaneceu ao lado de Dona Conceição, brincando com uma margarida. Elas estão bem? Rafael perguntou, sentindo uma pontada de algo que não conseguia identificar. Ciúme, alívio, confusão. Estão ótimas, Dona Conceição respondeu, apenas descobrindo coisas novas. Naquele momento, Helena fez algo que deixou Rafael paralisado. A menina apontou para uma borboleta que pousara próxima a elas e emitiu um som. Não era uma palavra completa, mas era claramente intencional, um esforço de comunicação. Ela... Rafael engasgou. Ela tentou falar? Tentou e conseguiu. Dona Conceição corrigiu gentilmente. Está dizendo bonita, do jeito dela. Rafael ajoelhou-se no chão, observando Helena com incredulidade. A filha o encarou por um momento, depois apontou novamente para a borboleta e repetiu o mesmo som, desta vez com mais confiança. Isso é impossível, ele sussurrou. Nada é impossível quando encontramos a chave certa, Dona Conceição disse, continuando a organizar pétalas com Beatriz. Foi então que Dra. Patrícia, a babá especializada, apareceu no jardim. A mulher de 40 anos com formação em desenvolvimento infantil na Europa parou abruptamente ao ver a cena. Senhor Mendes, quem é essa pessoa?
O tom de doutora Patrícia era profissional, mas Rafael detectou uma nota de irritação. A mulher havia sido contratada por seus diplomas e recomendações impecáveis. Em 6 meses trabalhando com as trigêmeas, ela havia implementado rotinas rigorosas e métodos científicos que custavam uma fortuna mensal. Doutora Patrícia, esta é Dona Conceição, Rafael disse, ainda observando Helena brincar. Ela está nos ajudando com as meninas. Ajudando como? A babá especializada aproximou-se com expressão cética. Senhor Mendes, as crianças precisam seguir protocolos específicos. Qualquer mudança em sua rotina pode ser prejudicial ao desenvolvimento. Dona Conceição continuou brincando com as meninas como se não tivesse ouvido a conversa. Beatriz, a mais sensível das 3, ofereceu uma pétala azul para a idosa, que a recebeu como se fosse o presente mais precioso do mundo. As meninas parecem estar respondendo bem, Rafael disse, mais para si mesmo do que para a doutora Patrícia. Senhor Mendes, com todo respeito, esta pessoa não possui qualificação para trabalhar com crianças que apresentam atrasos de desenvolvimento. Qualquer intervenção inadequada pode causar retrocessos significativos. Rafael observou suas filhas novamente. Elas não pareciam estar sofrendo retrocessos. Pelo contrário, Helena havia tentado se comunicar verbalmente pela primeira vez em 2 anos. Sofia interagia com objetos de forma mais focada do que o habitual. Beatriz demonstrava interesse genuíno em uma atividade lúdica. Talvez possamos tentar algo diferente, ele disse finalmente. Doutora Patrícia franziu o senho. Senhor Mendes, eu implementei um programa baseado nas mais recentes pesquisas internacionais. Mudanças abruptas podem... Podem o quê? Rafael a interrompeu, sua frustração finalmente transbordando. Podem fazer com que elas tentem falar? Podem fazê-las sorrir? Podem fazê-las agir como crianças normais pela primeira vez em suas vidas? O silêncio que se seguiu foi pesado. Doutora Patrícia ajustou os óculos, claramente ofendida, enquanto Dona Conceição continuava brincando com as trigêmeas como se nada tivesse acontecido. Se me permite, Dona Conceição disse suavemente, sem erguer o olhar das flores, crianças são como sementes. Cada uma tem seu tempo e sua forma de florescer. Às vezes, basta encontrar o solo certo. Doutora. Patrícia abriu a boca para responder, mas Rafael levantou a mão pedindo silêncio. Naquele momento, Sofia fez algo que o deixou sem palavras. A menina mais tímida das 3 ergueu-se, caminhou até Dona Conceição e subiu em seu colo. Depois, pela primeira vez na vida, balbuciou algo que soou claramente como vovó. Rafael sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Em 2 anos de terapias, consultas médicas e tratamentos caríssimos, suas filhas jamais haviam demonstrado progresso similar. Agora, em menos de 12 horas, com uma desconhecida sem teto, elas estavam tentando se comunicar. Eu quero que a senhora fique, ele disse, sua voz embargada. Doutora Patrícia o fitou com incredulidade. Senhor Mendes, isso vai contra tudo que... Eu quero que a senhora fique, Rafael repetiu, desta vez olhando diretamente para Dona Conceição. Pelo tempo que quiser. A idosa sorriu, apertando Sofia contra o peito. Seria uma honra, moço. Uma verdadeira honra. Enquanto o sol se erguia sobre a Lagoa da Conceição, iluminando o jardim onde 3 meninas finalmente começavam a encontrar suas vozes, Rafael Mendes tomou uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Ele não sabia ainda que aquela mulher misteriosa guardava segredos que conectavam o passado de sua família de forma impossível, nem que sua presença desencadearia uma série de eventos que testariam tudo em que ele acreditava sobre amor, sociedade e o verdadeiro significado de família. O que ele sabia, observando suas filhas interagirem naturalmente pela primeira vez, era que algumas vezes os milagres chegam disfarçados da forma mais simples possível, e que talvez, apenas talvez, sua esposa Camila ainda estivesse cuidando delas, mesmo de onde quer que estivesse. A notícia se espalhou pelo condomínio da Lagoa da Conceição com a velocidade de um incêndio em mata seca. Silvana Monteiro, presidente da Associação de Moradores e esposa do dono da maior rede de lojas de departamentos de Santa Catarina, recebeu a ligação de sua empregada doméstica,
antes mesmo do café da manhã esfriar. A senhora não vai acreditar, sussurrou a mulher no telefone. O senhor Rafael está abrigando uma mendiga na mansão dele. Ela dormiu lá ontem. Silvana quase derrubou a xícara de porcelana inglesa que segurava. Como assim, mendiga? Uma mulher idosa, toda maltrapilha. A Conceição da casa de número 15 me contou que viu ela no jardim dele, brincando com as menininhas. O sangue de Silvana ferveu. Ela havia passado os últimos 5 anos cultivando cuidadosamente a reputação exclusiva do condomínio. Cada morador era rigorosamente selecionado. Cada visitante precisava de autorização prévia. A presença de uma pessoa em situação de rua na propriedade mais valiosa do bairro era simplesmente inaceitável. Enquanto Silvana planejava sua estratégia de ação, do outro lado do muro, Rafael observava suas filhas no café da manhã. Pela primeira vez desde que nasceram, as trigêmeas estavam sentadas à mesa sem fazer birra. Helena tentava segurar a colher sozinha. Sofia apontava para diferentes frutas no prato e Beatriz sorria para Dona Conceição, que cortava pequenos pedaços de banana com paciência infinita. Moço, Dona Conceição disse suavemente, posso perguntar sobre a mãe delas? Rafael parou de mexer o café. Era uma pergunta que ele evitava há 2 anos. Camila faleceu durante o parto. Complicações inesperadas. Lamento muito, ela disse, continuando a alimentar Beatriz. Ela era de Florianópolis? Não, de Lages. Conheci ela quando fui expandir a empresa para o interior. Rafael sorriu tristemente. Camila era especial. Muito tímida quando criança, segundo ela me contava. Tinha dificuldades para falar também. Dona Conceição parou abruptamente de cortar a banana. Seu rosto empalideceu como se tivesse visto um fantasma. Camila de Lages, ela perguntou, a voz quase inaudível. Sim, Camila Silva. Por que Dona Conceição largou a faca e fitou Rafael com intensidade perturbadora? Camila Silva, que morava na Rua das Flores, filha da Dona Mercedes? Rafael sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Conhecia minha esposa? A idosa fechou os olhos, como se estivesse relembrando algo doloroso. Se for a mesma Camila, eu fui professora dela quando era pequena. O silêncio que se seguiu foi denso como nevoeiro. Rafael observou o rosto de Dona Conceição, procurando sinais de que aquilo era coincidência impossível. Mas a expressão da mulher era de reconhecimento genuíno, misturado com algo que parecia culpa. Isso é... Rafael engasgou. Isso é impossível. A vida às vezes faz essas conexões estranhas, moço, Dona Conceição murmurou. Camila era uma menina muito especial. Tinha as mesmas dificuldades que suas filhas apresentam agora. E ela melhorou? Rafael perguntou ansiosamente. Melhorou. Dona Conceição sorriu através das lágrimas que começavam a formar em seus olhos. Tornou-se uma das crianças mais comunicativas que já conheci. Inteligente, carinhosa, cheia de vida. Rafael sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Sua esposa nunca havia mencionado uma professora especial da infância. Mas então, ela raramente falava sobre aquele período, dizendo apenas que havia sido difícil até encontrar sua voz. Naquele momento, a campainha tocou insistentemente. Ivone apareceu na porta da sala de jantar com expressão preocupada. Senhor Rafael, tem uma senhora aqui que diz ser da Associação de Moradores. Ela parece bastante alterada. Rafael suspirou. Ele conhecia Silvana Monteiro há 5 anos e sabia exatamente o que a havia trazido ali. Diga que já vou atendê-la. Talvez seja melhor eu me retirar, Dona Conceição disse, levantando-se da mesa. Não. Rafael foi categórico. A senhora fica. Esta é minha casa. Silvana Monteiro entrou na sala como um furacão vestido de grife. Seus cabelos loiros, perfeitamente escovados, tremulavam de indignação, e sua bolsa Hermès balançava como uma arma enquanto ela caminhava. Rafael, precisamos conversar urgentemente, ela anunciou, ignorando completamente a presença de Dona Conceição. Bom dia, Silvana, Rafael respondeu friamente. Em que posso ajudá-la? Você sabe muito bem por que estou aqui. Silvana lançou um olhar de desprezo na direção de Dona Conceição. Não pode abrigar pessoas dessa natureza em nossa comunidade. Pessoas de que natureza? Rafael perguntou,
sua voz perigosamente calma. Rafael, por favor, temos padrões a manter. O valor das nossas propriedades, a segurança das nossas famílias. Silvana gesticulou dramaticamente. Você tem filhas pequenas para pensar. Rafael observou suas trigêmeas, que continuavam comendo tranquilamente enquanto Dona Conceição as ajudava com carinho maternal. Estou pensando em minhas filhas, Miss Silvana, e pela primeira vez em 2 anos, elas estão progredindo. Progredindo? Silvana riu desdenhosamente. Rafael, essa pessoa não tem qualificação alguma. Você está colocando suas filhas em risco por um capricho de bondade mal direcionada. Dona Conceição permaneceu em silêncio, mas Rafael viu suas mãos tremerem ligeiramente enquanto ajudava Sofia com um copo de suco. Silvana, Rafael disse levantando-se da cadeira, esta é minha propriedade privada. Eu decido quem hospedo em minha casa. Sua propriedade privada faz parte de uma comunidade exclusiva, Rafael. Quando você comprou esta casa, concordou em manter certas expectativas. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Helena, que havia estado brincando silenciosamente com pedaços de fruta, olhou diretamente para Silvana e disse claramente, vai embora. O silêncio foi absoluto. Silvana arregalou os olhos. Rafael ficou boquiaberto e Dona Conceição sorriu orgulhosa. Ela falou, Rafael sussurrou. Disse, vai embora. Silvana repetiu, claramente ofendida. Suas filhas estão sendo mal educadas por... Minhas filhas não falavam, Silvana. Rafael a interrompeu, sua voz crescendo. Há 2 anos, elas não pronunciavam uma palavra. E agora? Helena olhou para ele e repetiu. Papai. Rafael sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Era a primeira vez que uma de suas filhas o chamava diretamente. A primeira vez que ele ouvia suas vozes falando algo com significado. Isso é coincidência, Silvana insistiu, mas sua voz havia perdido parte da convicção. Crianças dessa idade com desenvolvimento típico, Rafael corrigiu. Minhas filhas têm necessidades especiais, Silvana. E esta senhora está ajudando elas de uma forma que anos de terapia não conseguiram. Silvana olhou ao redor da sala como se procurasse argumentos que a apoiassem. Seu olhar pousou nas trigêmeas, que a observavam com curiosidade, em vez do medo habitual que demonstravam com estranhos. Rafael, seja razoável. Essa mulher apareceu do nada. Você não sabe nada sobre o passado dela, suas intenções. Eu sei que minhas filhas estão falando, Rafael disse simplesmente. Foi então que doutora Patrícia entrou na sala carregando uma pasta com relatórios médicos. A babá especializada parou ao ver a tensão no ambiente. Senhor Mendes, trouxe os relatórios dos últimos 6 meses que me pediu, ela disse, lançando olhares significativos para Silvana e Dona Conceição. Doutora Patrícia, Silvana disse rapidamente, como se tivesse encontrado uma aliada. Certamente a senhora concorda que mudanças abruptas na rotina dessas crianças podem ser prejudiciais. Doutora Patrícia hesitou. Ela havia presenciado os progressos das trigêmeas na manhã anterior, mas sua formação acadêmica a fazia questionar métodos não científicos. É verdade que protocolos estabelecidos são importantes, ela disse cuidadosamente. Mas o quê? Rafael perguntou. Os progressos que observei ontem são incomuns. Helena tentou verbalizar várias vezes, Sofia demonstrou interesse inédito em atividades lúdicas e Beatriz estabeleceu contato visual prolongado. Silvana franziu o senho. Doutora, certamente a senhora não está sugerindo que métodos não convencionais sejam superiores à ciência. Não estou sugerindo nada, doutora Patrícia respondeu firmemente. Estou relatando observações factuais. Naquele momento, Beatriz fez algo que deixou todos mudos. A menina desceu da cadeira, caminhou até Dona Conceição e sussurrou algo em seu ouvido. Depois, apontou para a porta e disse claramente, Senhora Má. Silvana ficou vermelha de raiva. Suas filhas estão sendo ensinadas a serem desrespeitosas. Minhas filhas estão sendo ensinadas a se expressar. Rafael corrigiu, pegando Beatriz no colo. Algo que eu pensava que nunca aconteceria. Dona Conceição finalmente falou, sua voz suave, mas firme. Senhora, compreendo sua preocupação com a comunidade.
Mas estas meninas precisam de tempo e paciência para florescerem. Se minha presença incomoda, posso partir. Não vai partir, Rafael disse imediatamente. Silvana, agradeço sua preocupação, mas minha decisão está tomada. Silvana respirou fundo, claramente tentando manter a compostura. Rafael, você está cometendo um erro. Esta decisão afetará não apenas você, mas toda a nossa comunidade. Espero que reconsidere antes que seja tarde demais. Depois que Silvana partiu deixando um rastro de perfume caro e ameaças veladas, Rafael se sentou pesadamente em sua poltrona. A manhã havia sido mais intensa do que muitos dias inteiros em sua empresa. Dona Conceição, ele disse finalmente, a senhora realmente conheceu minha esposa? Conheci, ela confirmou, voltando a ajudar as trigêmeas com o café da manhã. Camila era uma menina especial, muito parecida com suas filhas. E ela realmente melhorou? Dona Conceição sorriu. Melhorou tanto que se tornou uma das pessoas mais comunicativas que já conheci. Inteligente, expressiva, cheia de sonhos. Rafael sentiu uma mistura de esperança e dor. Camila havia se tornado tudo isso, realmente, mas nunca havia mencionado Dona Conceição ou qualquer professora especial da infância. Por que Camila nunca falou da senhora? Ele perguntou. Dona Conceição parou de cortar frutas, sombra atravessando seu rosto. Talvez porque nossa separação não tenha sido amigável. Como assim? É uma história longa, moço, e dolorosa. Talvez seja melhor deixar o passado onde está. Mas Rafael sabia que não conseguiria deixar. Não quando suas filhas estavam tendo os primeiros progressos reais em suas vidas, e tudo parecia conectado a uma mulher que sua esposa havia conhecido na infância. Enquanto observava Dona Conceição cuidar carinhosamente de suas filhas, Rafael tomou uma decisão. Ele descobriria toda a verdade sobre aquela mulher misteriosa, sobre sua conexão com Camila e sobre os métodos aparentemente mágicos que estavam transformando suas trigêmeas. O que ele não sabia era que a verdade seria mais extraordinária e dolorosa do que qualquer coisa que pudesse imaginar, e que Silvana Monteiro estava apenas começando sua campanha para remover Dona Conceição de suas vidas, usando recursos que testariam os limites da moralidade e da lei. Enquanto as trigêmeas continuavam comendo e experimentando suas primeiras palavras, uma tempestade se formava no horizonte da Lagoa da Conceição. Uma tempestade que revelaria segredos enterrados, testaria a força do amor paternal e forçaria Rafael a escolher entre a aceitação social e a felicidade genuína de suas filhas. Rafael não conseguiu se concentrar no trabalho naquele dia. Em sua empresa de tecnologia no centro de Florianópolis, ele ficou olhando para as planilhas sem realmente enxergá-las, enquanto sua mente voltava constantemente para casa. As primeiras palavras de suas filhas ecoavam em sua cabeça como uma sinfonia impossível. Durante o almoço, ele tomou uma decisão impulsiva. Pegou o carro e dirigiu até Lages, a cidade natal de Camila. Se Dona Conceição realmente havia sido professora de sua esposa, alguém deveria se lembrar dela. A viagem de 2 horas pela Serra Catarinense lhe deu tempo para pensar. Camila sempre havia sido reservada sobre sua infância, dizendo apenas que havia sido um período difícil até encontrar sua voz. Ele havia respeitado esse silêncio, mas agora se perguntava o que mais ela havia guardado para si. Em Lages, Rafael dirigiu direto para a antiga escola onde Camila havia estudado. O Colégio Santa Isabel continuava funcionando, embora com novas reformas que modernizaram sua fachada colonial. Na secretaria, uma mulher de meia-idade o atendeu com curiosidade. Conceição Santos? Ela repetiu quando Rafael perguntou sobre registros antigos de professores. Esse nome me é familiar. A mulher consultou arquivos empoeirados, murmurando para si mesma enquanto procurava. Ah, sim, professora Conceição. Ela trabalhou aqui por quase 20 anos. Uma das melhores que já tivemos. O que aconteceu com ela? Rafael perguntou, o coração acelerado. A expressão da secretária se ensombreceu. Foi um escândalo terrível. Houve acusações injustas, na minha opinião, mas a escola teve que demiti-la. Que tipo de acusações? Alegaram que ela estava usando métodos não aprovados com crianças especiais.
Algumas famílias importantes da cidade fizeram pressão. Foi uma situação muito injusta. Rafael sentiu um nó no estômago. Aí havia fundamento nas acusações? Nenhum, a mulher disse enfaticamente. Professora Conceição trabalhava milagres com crianças que outros professores consideravam casos perdidos. Mas você sabe como é, pessoas poderosas, interesses políticos. Ela hesitou, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Sequer minha opinião foi inveja pura. Ela conseguia resultados que clínicas particulares caras não alcançavam. Isso incomodava gente influente. Rafael pediu mais detalhes, mas a mulher se recusou a dizer nomes específicos. O que ela revelou foi que Conceição Santos havia perdido não apenas o emprego, mas também sua casa e reputação. Havia deixado Lages em circunstâncias humilhantes, levando apenas o que cabia em uma mala. Uma das crianças que ela ajudou foi Camila Silva, a secretária adicionou. Menina adorável, mas com sérias dificuldades de comunicação. A professora Conceição transformou completamente a vida daquela criança. Rafael dirigiu de volta para Florianópolis com o coração pesado. Agora compreendia por que Camila nunca havia falado sobre Conceição. Sua recuperação havia sido associada ao escândalo que destruíra a vida da professora. A culpa deveria ter sido insuportável. Enquanto Rafael estava em Lages, na mansão da Lagoa da Conceição, Silvana Monteiro executava a próxima fase de seu plano. Ela havia marcado uma reunião de emergência da Associação de Moradores, convocando os proprietários mais influentes do condomínio. Temos uma situação que ameaça a segurança e o valor de nossas propriedades. Ela anunciou para o grupo reunido na sala de conferências do clube do condomínio. Rafael Mendes está abrigando uma pessoa em situação de rua sem qualquer verificação de antecedentes. Marcos Pereira, dono de uma construtora importante, franziu o senho. Isso é sério? Não pode ser verdade. Vi com meus próprios olhos. Silvana confirmou dramaticamente. Uma mulher completamente desconhecida, sem documentos, sem referências, cuidando das filhas dele. Dr. Eduardo Campos, um médico aposentado que morava no condomínio há 10 anos, levantou uma questão prática. Rafael não é irresponsável. Se está permitindo isso, deve ter seus motivos. Motivos emocionais, Silvana retrucou. Ele está em estado vulnerável desde a perda da esposa. Essa pessoa claramente se aproveitou da situação. A discussão se intensificou quando Silvana revelou que havia contratado um investigador particular para descobrir informações sobre Dona Conceição. O que descobriu foi perturbador, segundo ela. Esta mulher foi demitida de uma escola em Lages sob circunstâncias suspeitas. Silvana anunciou, omitindo convenientemente os detalhes sobre a injustiça das acusações. Há questões sobre seus métodos com crianças. A sala ficou em silêncio. Para pais preocupados com a segurança de seus filhos, a informação era alarmante. Precisamos agir rapidamente, Silvana continuou, antes que algo aconteça com as filhas do Rafael ou com outras crianças da comunidade. Enquanto a conspiração se formava no clube do condomínio, na mansão de Rafael, algo mágico continuava acontecendo. Dona Conceição havia transformado o jardim em uma sala de aula ao ar livre, usando elementos da natureza para estimular as trigêmeas. Sofia, tradicionalmente a mais tímida, estava construindo torres com pedrinhas coloridas que Dona Conceição havia coletado na praia. Cada vez que completava uma torre, ela batia palmas e dizia, "Pronto", uma palavra que jamais havia pronunciado. Helena descobrira os pássaros que visitavam o jardim. Com a ajuda de Dona Conceição, ela aprendera a diferenciar seus cantos e tentava imitá-los, criando uma forma única de comunicação vocal que exercitava suas cordas vocais. Beatriz, a mais sensível, havia se conectado com as flores. Dona Conceição lhe ensinara a identificar diferentes aromas, texturas e cores, e a menina começara a formar pequenas frases para descrever suas descobertas. Ivone observava tudo com lágrimas nos olhos. Em 5 anos cuidando das trigêmeas, ela jamais havia visto progressos tão rápidos e naturais. É como se elas estivessem acordando, ela comentou com doutora Patrícia, que também observava as atividades com interesse crescente. Os métodos delas são intuitivos, doutora Patrícia admitiu relutantemente.
Não seguem protocolos científicos, mas os resultados são inegáveis. Foi nesse momento que chegaram visitantes inesperados. 3 homens de terno, portando identificações oficiais, tocaram a campainha da mansão. Assistência Social Municipal. Um deles anunciou quando Ivone abriu a porta. Recebemos denúncias sobre o bem-estar de menores nesta residência. Dona Conceição, que estava no jardim com as trigêmeas, empalideceu ao ver os homens através da janela. Suas mãos começaram a tremer e ela instintivamente puxou as meninas para mais perto de si. Não pode ser, ela murmurou. Não de novo. Doutora Patrícia, apesar de suas reservas sobre os métodos de Dona Conceição, ficou indignada com a situação. Essas crianças estão claramente se desenvolvendo, ela disse aos assistentes sociais. Qualquer interferência neste momento seria prejudicial. Senhora, compreendemos sua posição, um dos homens respondeu educadamente. Mas temos obrigação de investigar denúncias sobre a presença de pessoas não autorizadas cuidando de menores. Não autorizadas por quem? Ivone perguntou, sua voz carregada de indignação maternal. Por órgãos competentes. Esta pessoa possui qualificação para cuidar de crianças com necessidades especiais. Possui verificação de antecedentes criminais atualizada. Dona Conceição sabia que não possuía documentação atual. Anos vivendo em situação precária haviam tornado impossível manter registros atualizados. Ela observou as trigêmeas brincando ao seu redor, sabendo que talvez fosse a última vez. Sofia percebeu a tensão no ambiente e se aproximou de Dona Conceição. Vovó triste? Ela perguntou, usando uma frase completa pela primeira vez. A pergunta atingiu todos os presentes como um raio. Uma das trigêmeas havia formado uma frase interrogativa complexa, demonstrando compreensão emocional e estrutura linguística avançada. A criança acabou de formar uma pergunta gramaticalmente correta, doutora Patrícia disse aos assistentes sociais. Em 2 anos de acompanhamento profissional, isso nunca havia acontecido. Os homens se entreolharam, claramente divididos entre suas obrigações burocráticas e a evidência empírica diante deles. Foi então que Rafael chegou em casa. Ele viu os carros oficiais na entrada e correu para o jardim, onde encontrou sua família cercada por estranhos de terno. O que está acontecendo aqui? Ele exigiu saber. Senhor Mendes, somos da assistência social. Estamos investigando denúncias sobre... Denúncias de quem? Rafael interrompeu, sua voz perigosamente baixa. Os homens hesitaram. Denúncias anônimas eram um procedimento padrão, mas a situação era claramente delicada. Senhor, compreendemos que o senhor está passando por um momento difícil, um deles disse diplomaticamente. Mas precisamos garantir que estas crianças estão recebendo cuidados adequados. Adequados? Rafael riu amargamente. Vocês querem ver cuidados adequados? Ele se ajoelhou ao lado de suas filhas. Sofia, pode me contar o que aprendeu hoje? A menina olhou para ele com confiança que nunca havia demonstrado. Aprendi flores, ela disse claramente. Flores cheiram bom. Vovó ensinou. Rafael se virou para Helena. E você, meu amor? Passarinhos cantam, Helena respondeu, tentando imitar um trecho de melodia que havia aprendido. Eu canto também. Beatriz, não querendo ficar de fora, adicionou. Pedrinhas fazem torres, eu construo. O silêncio que se seguiu foi eloquente. 3 crianças que haviam sido mudas por 2 anos estavam se comunicando com clareza e criatividade. Em 2 semanas, Rafael disse, levantando-se para encarar os assistentes sociais. Esta mulher conseguiu o que anos de terapia profissional não alcançaram. E vocês querem removê-la com base em denúncias anônimas? Um dos homens pareceu genuinamente tocado pela demonstração. Senhor Mendes, os progressos são evidentes, mas temos protocolos que colocam burocracia acima do bem-estar real das crianças, Rafael completou. Cavalheiros, estas são minhas filhas. Esta é minha propriedade. E Dona Conceição está aqui por minha escolha informada. Os assistentes sociais se retiraram, prometendo retornar com documentação adequada se necessário. Mas Rafael sabia que a guerra estava apenas começando. Silvana e seus aliados não desistiriam facilmente. Naquela noite, depois que as trigêmeas adormeceram pacificamente em seus quartos, Rafael conversou longamente com Dona Conceição sobre o que havia descoberto em Lages.
Eu sabia que o senhor descobriria, ela disse tristemente. Sempre soube que meu passado me alcançaria. Por que não me contou a verdade desde o início? Porque a verdade é complicada, moço, e dolorosa. Sua esposa se recuperou, teve uma vida linda, se casou com o senhor, teve filhas. Ela não precisava carregar o peso da culpa pelo que aconteceu comigo. Rafael sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Camila se sentia culpada. No dia em que fui demitida, ela veio me procurar. Era uma moça já, de 17 anos. Chorou, pediu desculpas, disse que quando crescesse faria tudo para me compensar. Dona Conceição sorriu através das lágrimas. Eu disse que sua felicidade era compensação suficiente. E agora? O que fazemos agora? Dona Conceição olhou pela janela, onde o luar iluminava o jardim onde as trigêmeas haviam começado a encontrar suas vozes. Agora lutamos, ela disse simplesmente. Por elas. Como sua Camila teria lutado. Mas ambos sabiam que a luta seria mais difícil do que imaginavam. Silvana havia apenas começado sua campanha, e ela possuía recursos e influências que tornariam a batalha desigual. O que eles não sabiam era que, espalhados pelo Brasil, ex-alunos de Dona Conceição começavam a receber notícias sobre sua antiga professora através de redes sociais, e uma mobilização inesperada estava se formando para defendê-la. Amanhã trouxe uma surpresa que ninguém havia previsto. Rafael estava tomando café quando Ivone veio correndo da entrada principal, ofegante e com os olhos arregalados. Senhor Rafael, tem gente chegando aqui. Muita gente. Pela janela da sala, Rafael viu uma cena extraordinária. Carros com placas de diferentes estados estavam estacionando em frente à sua mansão. Homens e mulheres de várias idades desciam dos veículos, todos carregando flores, cartazes e sorrisos emocionados. Dona Conceição, gritou uma mulher de aproximadamente 40 anos, correndo pelo jardim. Professora Conceição! Dona Conceição, que estava no jardim com as trigêmeas, ficou paralisada ao ouvir a voz. Quando se virou e viu a mulher correndo em sua direção, suas pernas falharam e ela se sentou pesadamente na grama. Marina, ela sussurrou. Não pode ser. A mulher a abraçou com força, chorando copiosamente. Professora, a senhora desapareceu. Procuramos por anos. Em poucos minutos, o jardim da mansão se transformou em uma reunião emocionante. Mais de 20 pessoas haviam chegado, todas elas ex-alunos de Dona Conceição em Lages. Médicos, professores, engenheiros, psicólogos, profissionais bem-sucedidos que atribuíam suas conquistas à mulher que os havia ajudado na infância. Dr. João Carlos, um pediatra renomado de Porto Alegre, ajoelhou-se diante de Dona Conceição com lágrimas nos olhos. Professora, eu era o menino que não conseguia falar. A senhora se lembra? João Carlos, ela murmurou, acariciando seu rosto como se ele ainda fosse uma criança. Meu querido João Carlos, eu me formei em medicina por sua causa, ele disse. Queria ajudar crianças como a senhora me ajudou. Marina, que havia sido a primeira a chegar, se apresentou para Rafael. Sou doutora Marina Santos, psicóloga infantil em São Paulo. Quando soubemos que a professora Conceição estava sendo perseguida novamente, viemos imediatamente. Como souberam? Rafael perguntou, ainda perplexo com a situação. Redes sociais, explicou um homem jovem de aproximadamente 30 anos. Eu sou jornalista, me chamo Roberto. Quando vi as postagens sobre a situação aqui em Florianópolis, reconheci o nome da professora. Entrei em contato com outros ex-alunos. Roberto havia estudado com Dona Conceição quando criança e desenvolvido dislexia severa. Agora era editor de uma revista nacional e havia usado seus contatos para mobilizar a rede de ex-alunos espalhados pelo país. Professora, disse uma mulher elegante de 50 anos, sou advogada em Brasília. Posso ajudá-la com qualquer questão legal. Dona Conceição estava visivelmente emocionada e confusa. 20 anos depois da humilhação em Lages, seus antigos alunos haviam atravessado o país para defendê-la. Vocês não precisavam vir, ela murmurou. Eu não quero trazer problemas para vocês também. Problemas? Dr. João Carlos riu através das lágrimas. Professora, a senhora salvou nossas vidas. Agora é nossa vez de proteger a senhora. As trigêmeas observavam tudo com fascínio.
Nunca haviam visto tantos adultos chorando de alegria. Sofia se aproximou de Dr. João Carlos e puxou sua calça. Senhor triste? Ela perguntou com genuína preocupação. O pediatra se ajoelhou para ficar na altura dela. Não, querida, estou feliz. Muito, muito feliz. Por quê? Helena perguntou, juntando-se à conversa. Porque reencontrei uma pessoa muito especial, ele explicou. Alguém que me ensinou a falar quando eu era pequeno como vocês. Beatriz, sempre observadora, apontou para Dona Conceição. Vovó ensina nós também. O impacto das palavras das trigêmeas sobre os ex-alunos foi imediato. Eles compreenderam que estavam presenciando o mesmo milagre que haviam vivido décadas atrás. Posso examiná-las? Dr. João Carlos perguntou a Rafael. Como pediatra especializado em desenvolvimento, gostaria de documentar os progressos. Rafael concordou, e Dr. João Carlos passou a próxima hora interagindo com as trigêmeas sob a supervisão amorosa de Dona Conceição. O que ele observou o deixou pasmo. Em minha experiência de 15 anos como pediatra, ele disse para Rafael, nunca vi progressos tão rápidos em crianças com atrasos de desenvolvimento. Os métodos da professora são extraordinários. Marina, a psicóloga, estava igualmente impressionada. As meninas demonstram não apenas desenvolvimento verbal, mas integração emocional e social acelerada. Elas se comunicam com confiança, demonstram empatia, fazem perguntas complexas. Enquanto os profissionais avaliavam as trigêmeas, outros ex-alunos compartilhavam suas histórias com Rafael. Cada relato era similar. Crianças com sérias dificuldades de aprendizado ou comunicação que haviam sido transformadas pelos métodos únicos de Dona Conceição. Ela não usava apenas técnicas tradicionais, explicou Roberto, o jornalista. Incorporava música, natureza, brincadeiras regionais. Cada criança era tratada de forma individual. E sempre com muito amor, adicionou Marina. A professora nunca nos fez sentir defeituosos ou incapazes. Ela nos fazia acreditar que éramos especiais. A reunião foi interrompida pela chegada de Silvana Monteiro e 3 membros da Associação de Moradores. A socialite parou na entrada do jardim, claramente chocada com a multidão reunida. Rafael, o que é isso? Ela exigiu saber. Você transformou sua propriedade em algum tipo de comício? Dr. João Carlos se levantou, sua postura profissional contrastando com a hostilidade de Silvana. Senhora, sou o Dr. João Carlos, pediatra. Estou aqui para apoiar uma educadora excepcional. Educadora? Silvana riu desdenhosamente. Esta mulher foi demitida em circunstâncias questionáveis. Esta mulher, Marina interveio, aproximando-se de Silvana com autoridade, salvou a infância de todos nós e está fazendo o mesmo com as filhas do Rafael. Silvana olhou ao redor, percebendo que estava enfrentando um grupo de profissionais bem vestidos e articulados. Não eram as pessoas marginalizadas que ela esperava encontrar defendendo uma mendiga. Vocês não entendem a situação, ela insistiu. Esta comunidade tem padrões. Padrões? Roberto, o jornalista, sacou um gravador digital. Que tipo de padrões? Posso citar suas palavras? Silvana empalideceu. A presença de um jornalista mudava completamente a dinâmica da situação. Eu não. Isto não é uma entrevista. Senhora, a advogada de Brasília se aproximou. Sou doutora Carmen Luz, especialista em direitos humanos. Gostaria de esclarecer quais são exatamente suas objeções à presença desta educadora. Silvana se viu cercada por profissionais qualificados que questionavam sua posição de forma articulada e legalizada. A situação havia saído completamente de seu controle. Isto não acabou, ela murmurou para Rafael antes de se retirar com seus acompanhantes. Após a saída de Silvana, Dr. João Carlos fez uma proposta inesperada. Rafael, que tal transformarmos esta situação em algo positivo? Como assim? Vamos criar um centro de referência aqui, documentar os métodos da professora, treinar outros educadores, ajudar mais famílias. Marina concordou entusiasmada. Podemos formar uma rede de profissionais que apliquem essas técnicas em todo o país. A ideia empolgou os ex-alunos reunidos. Cada um ofereceu contribuições específicas, recursos financeiros, conhecimento técnico, contatos profissionais, apoio legal. Professora,
Dr. João Carlos disse. A senhora aceitaria coordenar um projeto assim? Dona Conceição olhou para as trigêmeas, que brincavam alegremente cercadas por adultos que as tratavam com carinho e respeito. Depois, olhou para Rafael, buscando sua aprovação. Se o moço concordar, ela disse suavemente, seria uma honra. Rafael sentiu emoção profunda vendo sua casa se transformar em centro de esperança para famílias como a dele. Concordo plenamente. Naquela tarde, enquanto os ex-alunos organizavam os primeiros passos do projeto, chegou uma descoberta que mudaria tudo. Roberto, investigando a história de Dona Conceição para um artigo que pretendia escrever, encontrou documentos antigos na internet que revelaram algo extraordinário. Rafael, ele o chamou com urgência. Precisa ver isto. No laptop de Roberto estava uma foto de jornal de 20 anos atrás. A manchete dizia: Professora inovadora transforma vidas em escola de Lages. Na foto, uma Conceição mais jovem estava cercada por crianças sorridentes, incluindo uma menina loira de aproximadamente 12 anos. Esta menina, Roberto apontou para a foto, ela não se parece com... Rafael observou atentamente. A menina tinha traços delicados, cabelos longos e um sorriso tímido que ele reconheceu imediatamente. É Camila, ele sussurrou. É minha esposa. Mas Roberto havia encontrado mais informações. Rafael, há algo que você precisa saber. Segundo estes documentos, Camila não foi apenas aluna da professora Conceição. Como assim? Roberto hesitou antes de revelar a descoberta mais impactante. Camila estava presente na escola no dia em que acusaram a professora. E segundo este relatório, ela tentou defendê-la. Rafael sentiu como se o mundo tivesse parado. Sua esposa não apenas havia sido aluna de Dona Conceição, mas havia estado envolvida no escândalo que destruíra a vida da professora. Há mais, Roberto continuou. Camila prestou depoimento em favor da professora, mas foi ignorada por ser menor de idade. E há menções de que ela manteve contato com a professora mesmo depois. Rafael olhou para Dona Conceição, que estava no jardim ensinando Helena a identificar diferentes tipos de folhas. De repente, tantas peças começaram a se encaixar. A conexão instantânea das trigêmeas com ela, os métodos que funcionavam perfeitamente, a localização da árvore onde suas filhas a encontraram. Roberto, Rafael disse lentamente, tem certeza de que Camila manteve contato com ela? Segundo estes documentos, sim. Até pouco antes de... até pouco antes de sua esposa falecer. Rafael sentiu vertigem. Camila conhecia o paradeiro de Dona Conceição quando estava grávida das trigêmeas. Ela sabia sobre a mulher que poderia ajudar suas filhas se elas herdassem suas dificuldades de desenvolvimento. Enquanto observava Dona Conceição cuidar carinhosamente de suas trigêmeas, Rafael começou a suspeitar que nada daquilo havia sido coincidência e que sua esposa, mesmo após partir, ainda estava protegendo sua família de maneiras que ele estava apenas começando a compreender. A descoberta mudaria tudo o que ele pensava saber sobre sua história familiar e revelaria segredos que tanto Camila quanto Dona Conceição haviam guardado para proteger as pessoas que amavam. Naquela noite, Rafael não conseguiu dormir. As revelações de Roberto martelavam em sua mente como ondas incessantes. Se Camila realmente mantivera contato com Dona Conceição, por que jamais mencionara isso? E mais importante, que outros segredos sua esposa havia guardado? Às 3 da manhã, ele tomou uma decisão que vinha adiando há 2 anos. Desceu até o porão, onde guardara todos os pertences pessoais de Camila. Caixas empoeiradas continham fotografias, diários, cartas e lembranças que ele não conseguira revisar desde sua partida. Com mãos trêmulas, abriu a primeira caixa. Fotografias da infância de Camila mostravam uma menina tímida, sempre meio escondida atrás dos pais ou irmãos. Mas havia algumas fotos diferentes, onde ela sorria com confiança, brincava com outras crianças, parecia completamente à vontade. Rafael olhou as datas no verso das fotos. Todas as imagens onde Camila parecia feliz e confiante eram de um período específico, entre seus 8 e 12 anos, exatamente quando ela estudara com Dona Conceição. Na segunda caixa, encontrou diários da adolescência. As primeiras páginas eram difíceis de ler,
letra insegura, frases curtas, palavras mal formadas. Mas gradualmente, a escrita se tornava mais fluida, mais expressiva, mais confiante. Em uma entrada de 1995, quando Camila tinha 17 anos, Rafael encontrou o que procurava. Hoje foi o último dia da professora Conceição na escola. É tão injusto. Ela mudou minha vida, me ensinou a encontrar minha voz e agora a estão expulsando por causa de mentiras. Tentei falar com o diretor, mas ele disse que eu sou apenas uma criança e não entendo as complexidades da situação. Prometi para a professora que um dia, quando fosse adulta, encontraria uma forma de retribuir tudo o que ela fez por mim. Rafael sentiu um nó na garganta. Continuou lendo, descobrindo que Camila havia mantido correspondência secreta com Dona Conceição por anos. Cartas escondidas dos pais que desaprovavam o contato com a professora problemática. Na terceira caixa, encontrou algo que o fez tremer. Um envelope lacrado com seu nome escrito na caligrafia delicada de Camila. A data no envelope era de uma semana antes dela entrar em trabalho de parto. Com dedos hesitantes, Rafael abriu a carta. Meu querido Rafael, se está lendo isto, significa que algo aconteceu comigo durante o parto. Espero que nunca precise ler estas palavras, mas preciso deixar algumas coisas claras para você. Nossas filhas podem herdar as mesmas dificuldades que eu tive na infância. Os médicos dizem que há componentes genéticos envolvidos. Se isso acontecer, por favor, não se desespere como eu vejo que já está se desesperando só de imaginar. Existe uma pessoa que pode ajudá-las. Professora Conceição Santos. Ela mora em uma pensão humilde em Lages, na rua Pedro Álvares, número 247. Mantive contato com ela todos esses anos, enviando dinheiro quando possível, visitando quando conseguia sair sem levantar suspeitas. Ela foi demitida injustamente por ajudar crianças como eu. Perdeu tudo por se dedicar a nós. E eu nunca tive coragem de falar publicamente sobre isso porque tinha medo de prejudicar sua reputação ainda mais. Se nossas meninas precisarem de ajuda especial, procure a professora Conceição. Ela entenderá o que fazer. E, por favor, cuide dela como ela cuidou de mim. Espero que esta carta seja apenas um excesso de precaução de uma mulher grávida ansiosa. Mas se algo acontecer, saiba que meu último pensamento foi sobre vocês 4. Com todo o meu amor, Camila PS. Há mais cartas escondidas no fundo desta caixa. São correspondências que mantive com a professora todos esses anos. Elas explicarão tudo. Rafael deixou a carta cair no chão, soluçando. Camila havia previsto tudo. Havia deixado um caminho para que suas filhas encontrassem a ajuda que precisariam. Mas por que Dona Conceição aparecera como sem-teto se Camila lhe enviava dinheiro regularmente? Com mãos trêmulas, ele procurou as outras cartas mencionadas. Encontrou dezenas delas, organizadas cronologicamente. Através dessa correspondência, Rafael descobriu uma história de amizade profunda que durou 2 décadas. Camila havia realmente enviado dinheiro mensalmente para Dona Conceição. Havia visitado ela regularmente. Havia até tentado convencê-la a se mudar para Florianópolis várias vezes, oferecendo casa e trabalho. Mas Dona Conceição sempre recusara ajuda excessiva, aceitando apenas o mínimo para sobreviver. Nas cartas, ela explicava que não queria se tornar um peso e que preferia uma vida simples longe dos holofotes que haviam destruído sua carreira. A última carta de Dona Conceição para Camila estava datada de 3 meses antes do parto. Nela, a professora dizia: Minha querida Camila, sinto que algo está mudando. Tenho sonhado com você e suas filhas, sonhos estranhos, onde você me pede para cuidar delas. Espero que seja apenas minha imaginação de velha tola, mas sinto que nossos caminhos se cruzarão novamente em breve. Se algo acontecer com você, prometo que encontrarei suas meninas e cuidarei delas como cuidei de você. Não importa onde estiverem, eu as encontrarei. Sua voz será ouvida através delas. Tenho certeza disso. Com amor maternal, Professora Conceição. Rafael não conseguiu continuar lendo. A evidência era esmagadora. Nada havia sido coincidência. Camila havia orquestrado tudo para proteger suas filhas, e Dona Conceição
Havia cumprido uma promessa feita meses antes de sua aparição misteriosa. Mas ainda havia uma pergunta sem resposta. Como Dona Conceição havia perdido o dinheiro e a casa? Por que estava vivendo como sem teto quando Camila havia morrido há 2 anos? De manhã, Rafael confrontou Dona Conceição com as descobertas. Ela estava no jardim, como sempre, ajudando as trigêmeas com seus exercícios matinais de comunicação. Sofia estava contando uma história simples sobre um pássaro que havia visto. Helena cantarolava uma melodia que havia inventado e Beatriz descrevia as cores das flores com vocabulário crescente. Dona Conceição, Rafael disse suavemente, precisamos conversar. Ela ergueu o olhar e viu as cartas em suas mãos. Seu rosto empalideceu, mas não demonstrou surpresa. O senhor encontrou as cartas, ela disse simplesmente. Por que não me contou a verdade desde o início? Dona Conceição se levantou devagar, suas articulações protestando. Porque a verdade é complicada, moço, e porque Camila me fez prometer que só contaria se fosse absolutamente necessário. É necessário agora, Rafael disse firmemente. Preciso entender tudo. Ela suspirou profundamente. Camila me enviava dinheiro todos os meses, é verdade. Eu tinha uma casinha humilde em Lages. Vivia com dignidade. Mas há 6 meses houve um problema. Que tipo de problema? Descobriram de onde vinha o dinheiro. Pessoas influentes em Lages, as mesmas que haviam me perseguido anos atrás, descobriram que eu estava recebendo ajuda da família Mendes de Florianópolis. Rafael franziu o senho. Como isso pode ser problema? Começaram a espalhar boatos de que eu estava chantageando sua família. Disseram que eu tinha informações comprometedoras sobre sua esposa. A situação ficou insustentável. Rafael sentiu raiva crescer em seu peito. Então você perdeu tudo de novo. Perdi a casa, as economias, até a pensão onde morava. Tive que deixar Lages às pressas. Ela olhou para as trigêmeas com carinho infinito. Mas Camila havia me dado um endereço. Este endereço. Disse que se algo acontecesse, eu deveria vir para Florianópolis e encontrar vocês. Mas por que não veio diretamente para casa? Por que ficou na rua? Dona Conceição sorriu tristemente. Porque não queria impor minha presença. Camila disse que eu saberia quando seria o momento certo de me aproximar, que suas filhas me mostrariam o caminho. Rafael compreendeu. As trigêmeas haviam saído de casa sozinhas pela primeira vez, justamente na noite em que Dona Conceição chegara a Florianópolis. Elas a haviam encontrado como se fossem guiadas por instinto. Há quanto tempo estava na rua? 3 dias, ela admitiu. Dormindo embaixo de marquises, tentando descobrir como abordar sua família sem parecer uma oportunista. Naquele momento, chegaram notícias que mudariam tudo novamente. Roberto, o jornalista, apareceu na mansão com expressão sombria. Rafael, temos um problema. Silvana Monteiro contratou um advogado especializado em direito de família. Eles estão preparando uma ação legal. Que tipo de ação? Estão alegando que você está colocando suas filhas em risco ao permitir que uma pessoa mentalmente instável tenha acesso a elas. Querem uma ordem judicial para remover Dona Conceição da propriedade. Dr. João Carlos, que havia ficado na mansão para continuar documentando os progressos das trigêmeas, ficou indignado. Isso é absurdo. Estas crianças estão claramente se desenvolvendo de forma saudável. O problema, Roberto continuou, é que eles têm conexões políticas. O juiz que vai analisar o caso é conhecido por decisões conservadoras em questões sociais. Marina, a psicóloga, interveio. Temos que documentar tudo. Cada progresso das meninas, cada método usado pela professora, construir um caso irrefutável. E eu tenho uma ideia, adicionou a advogada Carmen Luz. Vamos tornar isso público. Se tentarem atacar a professora Conceição, que enfrentem a opinião pública também. Rafael olhou para suas filhas, que brincavam alegremente sem compreender a tempestade que se formava ao seu redor. Sofia estava construindo frases completas. Helena cantava melodias complexas e Beatriz descrevia seus sentimentos com clareza impressionante. Façam o que for necessário, ele disse determinadamente. Mas Dona Conceição não sai desta casa. O que nenhum deles sabia era que Silvana havia descoberto sobre as cartas de Camila através de um investigador particular
e planejava usar essas informações de forma devastadora. Ela estava prestes a alegar que Dona Conceição havia manipulado uma mulher grávida vulnerável para garantir acesso a uma família rica. A batalha legal que estava por vir testaria não apenas a força da verdade, mas também a capacidade de uma sociedade de reconhecer o valor real do amor e da dedicação sobre aparências e preconceitos sociais. A audiência estava marcada para uma quinta-feira chuvosa de maio. O Fórum de Florianópolis amanheceu cercado por jornalistas e manifestantes, uma multidão incomum para um caso de direito familiar. Roberto havia cumprido sua promessa de tornar a situação pública, e a história de Dona Conceição e das trigêmeas havia ganhado repercussão nacional. Rafael vestiu seu melhor terno, mas sentia como se estivesse indo para um velório. As últimas semanas haviam sido intensas, com advogados preparando documentos, médicos redigindo laudos e ex-alunos de Dona Conceição viajando de todo o país para testemunhar em favor dela. Como elas estão? Rafael perguntou a Ivone, que estava vestindo as trigêmeas com suas melhores roupas. Nervosas, mas tentando ser corajosas, Ivone respondeu, ajustando o laço no cabelo de Beatriz. Sofia perguntou se vovó Conceição vai ter que ir embora. Rafael sentiu o coração apertar. Em 6 semanas, suas filhas haviam se transformado completamente. Falavam em frases completas, demonstravam curiosidade sobre tudo, interagiam com carinho com adultos e crianças. A possibilidade de perder Dona Conceição era aterrorizante para elas. No jardim, Dona Conceição estava sentada na grama, pálida, mas serena. Vestia um vestido simples que Carmen Luz havia comprado para ela e seus cabelos grisalhos estavam arrumados com cuidado. Parecia uma avó carinhosa qualquer, não a pessoa perigosa que Silvana pintara em seus documentos legais. Como se sente, Dona Conceição? Rafael perguntou, sentando-se ao lado dela. Com medo, ela admitiu honestamente. Mas também com esperança. 20 anos atrás ninguém me defendeu. Hoje tenho uma família inteira lutando por mim. As trigêmeas correram para o jardim, todas falando ao mesmo tempo. Era um som que ainda emocionava Rafael até as lágrimas. Suas filhas tagarelando como crianças normais. Vovó vai ficar com nós? Sofia perguntou diretamente. Vou fazer o possível, querida. Dona Conceição respondeu, abraçando as 3 meninas. Prometeu ensinar música nova, Helena lembrou. E mostrar como plantar flores, Beatriz adicionou. Dona Conceição sorriu através das lágrimas. Vamos ver o que acontece hoje, tá bem? No fórum, a sala de audiências estava lotada. Silvana Monteiro havia chegado com uma equipe de 3 advogados, vestida impecavelmente e acompanhada por 5 casais do condomínio como testemunhas preocupadas. Do outro lado, Carmen Luz representava Dona Conceição, apoiada pelos ex-alunos que haviam viajado para testemunhar. O juiz doutor Henrique Moraes era conhecido por sua rigidez em questões familiares. Homem de 60 anos, conservador, ele havia analisado os documentos preliminares com ceticismo visível sobre métodos não científicos de educação. Este é um caso incomum, ele começou, ajustando os óculos. Temos alegações de que uma menor está sendo exposta a influências inadequadas versus alegações de que essa mesma pessoa está proporcionando benefícios educacionais. Vamos aos fatos. O advogado de Silvana, Dr. Augusto Ribeiro, um homem elegante especializado em casos de alta visibilidade, apresentou seu caso primeiro. Meritíssimo, temos uma situação onde um pai viúvo, claramente vulnerável emocionalmente, foi manipulado por uma pessoa sem qualificações adequadas. Esta pessoa, Conceição Santos, possui histórico de demissão por conduta inadequada, vive em situação de rua e não possui documentação que comprove competência para cuidar de menores. Rafael sentiu raiva ferver em suas veias, mas Carmen Luz o tranquilizou com um toque no braço. Dr. Ribeiro continuou. Apresentamos evidências de que a requerida manipulou a falecida esposa do senhor. Mendes através de correspondência emocional, criando dependência psicológica, que culminou com instruções para que o marido a procurasse. Isto caracteriza claramente manipulação psicológica de pessoa vulnerável. Objeção. Carmen Luz se levantou. Não há evidências de manipulação. As cartas mostram amizade genuína.
Indeferida, o juiz disse. Continue, Dr. Ribeiro. Além disso, meritíssimo, apresentamos laudos médicos que questionam os métodos utilizados pela requerida. Pediatras especializados afirmam que intervenções não científicas podem causar danos de desenvolvimento a longo prazo. Rafael olhou para Dr. João Carlos, que estava na plateia com expressão indignada. O pediatra havia preparado laudos completamente opostos, documentando os progressos extraordinários das trigêmeas. Silvana foi chamada para testemunhar. Vestindo um tailleur caro e joias discretas, ela pintou um quadro de si mesma como cidadã preocupada protegendo a comunidade. Meritíssimo, nossa comunidade prima pela segurança de nossas famílias. Quando uma pessoa sem qualificações, com passado questionável, tem acesso irrestrito a crianças vulneráveis, temos obrigação moral de agir. A senhora tem conhecimento direto de qualquer comportamento inadequado? Carmen Luz perguntou durante o contra-interrogatório. Não diretamente, Silvana admitiu, mas observei mudanças preocupantes no comportamento das crianças. Que mudanças? Silvana hesitou. Elas se tornaram mais desobedientes, respondonas. Carmen Luz sorriu. A senhora quer dizer que elas começaram a falar? Bem, sim, mas... E isso é prejudicial como... Silvana ficou visivelmente desconfortável. Não é sobre falar, é sobre a influência negativa. Objeção. Dr. Ribeiro interveio. Pergunta tendenciosa. Deferida, o juiz concordou. Quando chegou a vez de Carmen Luz apresentar a defesa, ela começou chamando o Dr. João Carlos como testemunha. Doutor, João Carlos, pode nos falar sobre sua avaliação das trigêmeas? Certamente. Em 15 anos de prática pediátrica, jamais observei progressos tão significativos em tão pouco tempo. As meninas passaram de mudez total para comunicação complexa em 6 semanas. E os métodos utilizados pela senhora Santos baseiam-se em estimulação natural, integração sensorial e desenvolvimento emocional, através de vínculo afetivo. São métodos reconhecidos internacionalmente, apenas aplicados de forma mais intuitiva. Dr. Ribeiro se levantou para o contra-interrogatório. Doutor, o senhor possui alguma ligação pessoal com a requerida? Dr. João Carlos respirou fundo. Sim, fui paciente dela quando criança. Isso não compromete sua objetividade profissional. Pelo contrário, permite-me avaliar a eficácia de seus métodos com base em experiência pessoal e profissional. Marina foi chamada em seguida, apresentando análises psicológicas detalhadas dos progressos das trigêmeas. Roberto testemunhou sobre a pesquisa que fizera sobre Dona Conceição, revelando a injustiça de sua demissão original. Mas o momento mais poderoso chegou quando Carmen Luz fez um pedido incomum. Meritíssimo, gostaria de chamar as próprias crianças para testemunhar. Doutor. Ribeiro protestou imediatamente. Meritíssimo, crianças de 2 anos não podem testemunhar. Não para depor verbalmente, Carmen Luz esclareceu, mas para demonstrar sua capacidade de comunicação atual. É evidência direta da eficácia dos cuidados que recebem. O juiz hesitou. Era um pedido incomum, mas tecnicamente válido. Permito a demonstração, mas será breve. Rafael trouxe as trigêmeas para a frente da sala. Elas estavam visivelmente nervosas com tantos estranhos, mas se acalmaram quando viram Dona Conceição. Carmen Luz se ajoelhou na altura delas. Sofia, pode nos contar o que aprendeu com vovó Conceição? Sofia olhou ao redor da sala solene, depois falou claramente. Aprendi palavras novas. Aprendi que flores têm nomes diferentes. Aprendi que passarinhos cantam porque estão felizes. Helena, e você? Aprendi música, Helena disse. Depois começou a cantarolar uma melodia simples, mas afinada. Beatriz? Aprendi que posso falar, Beatriz disse simplesmente. Antes não podia, agora posso. O silêncio na sala foi absoluto. Mesmo o juiz parecia emocionado vendo 3 crianças que claramente se desenvolveram de forma extraordinária. E vocês gostam da vovó Conceição? Carmen Luz perguntou. Gostamos, as 3 responderam em uníssono, correndo para abraçar Dona Conceição. Foi então que aconteceu algo inesperado. Beatriz, a mais observadora das 3, olhou diretamente para Silvana e disse: Por que a senhora quer levar vovó embora? Nós precisamos dela.
Silvana ficou visivelmente abalada. Ela não esperava ser confrontada diretamente por uma criança de 2 anos, falando com clareza total. O juiz pediu um recesso para avaliar as evidências. Durante a pausa, Carmen Luz recebeu uma ligação que mudaria tudo. Rafael, ela o chamou com urgência. Roberto descobriu algo importante, documentos que podem mudar o caso completamente. Roberto chegou correndo com uma pasta de papéis. Encontrei registros financeiros antigos de Lages. Alguém pagou para fabricar as acusações contra Dona Conceição 20 anos atrás. Quem? Rafael perguntou. Uma empresa de consultoria educacional de Porto Alegre. A mesma empresa que hoje presta serviços para... Adivinhem quem? Carmen Luz arregalou os olhos. Silvana Monteiro? Não diretamente, mas o marido dela possui ações majoritárias na empresa e há registros de pagamentos feitos em 2005 para resolver problemas educacionais em Lages. Rafael sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. Você está dizendo que... Estou dizendo que a perseguição à Dona Conceição pode ter sido orquestrada pela mesma família que está tentando removê-la agora. Quando a audiência recomeçou, Carmen Luz apresentou as novas evidências. O juiz as analisou com crescente interesse, especialmente os documentos financeiros que sugeriam corrupção no caso original. Dr. Ribeiro, o juiz disse, seu cliente tem conhecimento destes documentos? Silvana empalideceu visivelmente. Ela sussurrou algo urgentemente para seu advogado, que pediu uma nova pausa para consultar seus clientes. Mas o estrago estava feito. A evidência de que a família Monteiro poderia estar envolvida na perseguição original de Dona Conceição mudava completamente a natureza do caso. Meritíssimo, Carmen Luz disse, solicitamos investigação completa das motivações dos requerentes. Há evidências claras de que este caso pode ser baseado em conflitos de interesse financeiros, não em preocupação legítima com o bem-estar infantil. O juiz bateu o martelo. Caso adiado por 2 semanas para investigação adicional. Durante este período, status quo será mantido. Rafael deixou o fórum com suas filhas e Dona Conceição, sabendo que haviam vencido a primeira batalha, mas também sabia que Silvana e seus aliados não desistiriam facilmente. A guerra estava apenas começando, e as próximas revelações seriam ainda mais impactantes do que qualquer coisa que já havia descoberto sobre o passado de sua família. As 2 semanas que se seguiram à audiência foram as mais tensas e reveladoras na vida de Rafael. Enquanto os investigadores oficiais vasculhavam documentos antigos, Roberto e Carmen Luz conduziram sua própria investigação paralela, descobrindo uma rede de corrupção que ia muito além do que qualquer um imaginara. Na mansão da Lagoa da Conceição, a vida seguia com uma normalidade surreal. As trigêmeas continuavam florescendo sob os cuidados de Dona Conceição. O jardim havia sido transformado em uma verdadeira escola ao ar livre, com canteiros organizados por cores para ensinar classificação, pequenas estufas para explicar crescimento e um espaço musical onde Helena desenvolvia seu talento nato para melodias. Papai, olha! Sofia correu até Rafael numa manhã de domingo, carregando uma pequena planta em um vaso. Vovó ensinou plantar. Ela vai crescer como nós. Rafael se ajoelhou para examinar a pequena muda. É um girassol? É, Beatriz juntou-se à conversa. Vovó disse que girassol sempre olha para sol, como crianças sempre olham para quem ama elas. A poesia simples das palavras de Dona Conceição sempre emocionava Rafael. Ela havia transformado cada momento de aprendizado em uma lição de vida, cada atividade em uma oportunidade de crescimento emocional. Onde está a vovó? Rafael perguntou. Falando com o Dr. João no telefone, Helena respondeu. Eles fazem planos para a escola grande. Realmente, Dr. João Carlos havia se tornado um visitante constante, trabalhando com Dona Conceição para desenvolver um currículo formal que pudesse ser replicado em outras cidades. Ex-alunos de todo o país enviavam doações e ofereciam apoio para estabelecer uma rede nacional de centros especializados. Naquele momento, Roberto chegou com notícias que mudariam tudo novamente. Rafael, preciso mostrar algo. É sobre sua própria família. Eles se reuniram na biblioteca da mansão. Rafael, Dona Conceição, Roberto,
Carmen Luz e Dr. João Carlos. Roberto abriu um laptop com uma apresentação que havia preparado. Enquanto investigava os pagamentos feitos em Lages, descobri conexões que vão muito além de Silvana Monteiro. Ele começou. A empresa que financiou a perseguição original contra a Dona Conceição tinha um objetivo específico. Que objetivo? Rafael perguntou. Eliminar métodos pedagógicos alternativos que ameaçavam o mercado de terapias privadas caras. Era um esquema para monopolizar o tratamento de crianças com necessidades especiais. Roberto clicou para a próxima tela, revelando organigramas empresariais complexos. A empresa-mãe possui clínicas em todo o sul do país. Elas lucram bilhões anualmente com tratamentos prolongados. Métodos eficazes como os de Dona Conceição representavam ameaça financeira direta. Carmen Luz franziu o senho. Estão dizendo que perseguiram uma professora para proteger lucros empresariais? Exato. E há mais. Roberto clicou novamente. Rafael descobriu que sua própria família foi alvo dessa mesma empresa. Rafael sentiu o sangue gelar. Como assim? Seus pais consultaram a empresa em 1985, quando você tinha 5 anos. Há registros de que você apresentava características de desenvolvimento atípico, as mesmas que suas filhas apresentam agora. Dona Conceição ficou pálida. Não pode ser. Os registros mostram que recomendaram tratamento intensivo e caro para Rafael. Mas algo mudou repentinamente. Não há mais registros depois de 1986. Rafael tentou se lembrar de sua infância. Havia lacunas, memórias vagas de médicos e testes, mas nada concreto. Seus pais jamais mencionaram problemas de desenvolvimento. Roberto, ele disse lentamente, meus pais morreram quando eu tinha 15 anos. Acidente de carro. Nunca soube detalhes sobre minha primeira infância. Roberto hesitou antes de revelar a próxima descoberta. Rafael, seus pais não morreram em acidente. O silêncio foi absoluto. Rafael sentiu como se o mundo tivesse parado. Eles foram assassinados por se recusarem a pagar mais subornos à empresa. Estavam ameaçando expor o esquema publicamente. Rafael caiu na poltrona, tentando processar a informação impossível. Seus pais, que ele pensava terem morrido em tragédia aleatória, haviam sido vítimas de conspiração que agora ameaçava suas próprias filhas. Há mais, Roberto continuou, sua voz gentil. Seus pais conseguiram te ajudar antes de morrer. Eles encontraram alguém. Roberto clicou para uma foto escaneada de jornal de 1986. Era uma imagem de uma festa escolar em Lages, mostrando uma professora jovem cercada por crianças sorridentes. No canto da foto, Rafael reconheceu um menino loiro de aproximadamente 6 anos. Sou eu, ele sussurrou. Seus pais levaram você para Lages secretamente. Dona Conceição trabalhou com você durante 6 meses, até seus pais serem forçados a fugir com você para Florianópolis. Rafael olhou para Dona Conceição com incredulidade. A senhora se lembra de mim? Lágrimas escorriam pelo rosto da idosa. Lembro, meu querido. Você era um menino tão especial, tão inteligente, mas com tanta dificuldade para se expressar. Quando seus pais partiram às pressas, chorei por dias. Nunca soube o que havia acontecido com vocês. Por isso, Rafael murmurou, por isso as meninas se conectaram com a senhora imediatamente. É genético, mas também havia memória emocional. Dr. João Carlos estava emocionado. É por isso que você se tornou empresário de sucesso, Rafael. Dona Conceição te deu as ferramentas na infância que você usou vida toda sem saber. Roberto continuou sua apresentação. A empresa que destruiu sua família é a mesma que está por trás de Silvana Monteiro. Eles descobriram que você é o menino que trataram ilegalmente em Lages. Agora querem eliminar as evidências. Que evidências? Você e suas filhas são prova viva de que os métodos de Dona Conceição funcionam. Se isso se tornar público, pode destruir o império financeiro deles. Carmen Luz estava tomando notas furiosamente. Isso muda tudo. Não é mais sobre custódia de menores. É sobre conspiração, extorsão, homicídio. Naquele momento, Ivone apareceu na porta da biblioteca com expressão preocupada. Senhor Rafael, tem polícia na porta. Dizem que é urgente. Rafael desceu para encontrar 2 investigadores da Polícia Federal.
acompanhados de um promotor público. Sr. Mendes, sou o delegado federal Costa. Estamos investigando irregularidades nos documentos apresentados no caso contra a Sra. Santos. Precisamos de sua cooperação. Claro. Em que posso ajudar? Descobrimos que vários documentos foram forjados, laudos médicos falsos, registros financeiros manipulados, até mesmo certidões falsificadas. Há uma operação criminosa organizada por trás disso. O promotor adicionou. Também estamos investigando a empresa educacional Sul Brasil Litamai e suas conexões com o caso. Há evidências de formação de cartel para monopolização de serviços terapêuticos. Rafael sentiu uma mistura de alívio e vingança. Finalmente a verdade estava vindo à tona. Precisamos que o senhor e a Sra. Santos prestem depoimento formal, o delegado continuou. E gostaríamos de examinar as correspondências entre sua falecida esposa e a Sra. Santos. Tem minha total cooperação. Mas a maior surpresa veio quando o promotor fez uma revelação inesperada. Sr. Mendes, durante nossa investigação, descobrimos informações sobre seus pais. Há evidências que sugerem que suas mortes não foram acidentais. Rafael engoliu em seco. Eu acabei de descobrir isso também. Estamos reabrindo o caso. Há testemunhas que estavam com medo de falar na época, mas agora se apresentaram voluntariamente. Após os investigadores partirem, a família se reuniu novamente na biblioteca. As trigêmeas haviam sentido a tensão no ar e se aconchegaram junto a Dona Conceição no sofá. Vovó, por que todo mundo está triste? Sofia perguntou. Não estamos tristes, querida. Dona Conceição disse suavemente. Estamos descobrindo verdades importantes. Verdades boas? Helena perguntou. Verdades necessárias, Rafael respondeu, sentando-se com elas. Às vezes, precisamos enfrentar coisas difíceis para proteger as pessoas que amamos. Beatriz, sempre perspicaz, olhou para seu pai. Papai era criança especial como nós. Rafael sorriu através das lágrimas. Era, meu amor. E vovó Conceição me ajudou a falar, como está ajudando vocês. Então somos família de verdade. Sofia concluiu com a lógica simples das crianças. Não só porque moramos juntos, mas porque vovó cuidou de todos nós. Naquela noite, depois que as trigêmeas adormeceram, Rafael caminhou pelo jardim com Dona Conceição. A lua cheia iluminava as plantas que ela havia usado para ensinar suas filhas, transformando o espaço em algo mágico. Dona Conceição, ele disse finalmente, obrigado por salvar minha família 2 vezes. Eu não salvei ninguém, meu querido, ela respondeu. Apenas ajudei vocês a encontrarem suas próprias vozes. E agora? O que fazemos com todas essas revelações? Dona Conceição olhou para a mansão onde suas antigas alunas dormiam pacificamente. Agora fazemos o que sempre deveríamos ter feito. Contamos a verdade, toda ela. Rafael sabia que ela estava certa. A audiência final seria em 3 dias. E desta vez, eles não apenas defenderiam Dona Conceição, eles exporiam uma conspiração de décadas que havia destruído famílias e negado ajuda a milhares de crianças. O que eles não sabiam era que Silvana Monteiro e seus aliados estavam planejando um último ato desesperado para impedir que a verdade viesse à tona. A batalha final seria mais intensa do que qualquer coisa que já haviam enfrentado. A audiência final aconteceu numa manhã de sol radiante, contrastando com a tempestade emocional que se desenrolaria no fórum. Desta vez, a sala estava lotada não apenas com jornalistas locais, mas com repórteres de emissoras nacionais. A história de Dona Conceição e das trigêmeas havia se tornado um símbolo nacional da luta entre justiça e corrupção. Rafael chegou cedo, acompanhado por sua família estendida, porque era assim que ele via todos os ex-alunos que haviam se tornado sua rede de apoio. Dr. João Carlos carregava uma pasta repleta de laudos médicos atualizados. Marina trazia análises psicológicas detalhadas. E Carmen Luz havia preparado o que ela chamava de o caso do século. Como estão minhas meninas hoje? Rafael perguntou, ajoelhando-se para conversar com as trigêmeas no corredor do fórum. Preparadas para falar a verdade. Sofia respondeu com a seriedade de uma adulta em corpo de criança de 2 anos. Vamos contar para todo mundo como vovó é especial.
Helena adicionou, segurando firmemente a mão de Dona Conceição. E como ela nos ensinou a falar com coração, Beatriz concluiu, usando uma expressão que havia aprendido com sua professora querida. Dona Conceição vestia o mesmo vestido simples da audiência anterior, mas desta vez havia algo diferente em seus olhos. Não mais o medo de 2 décadas de perseguição, mas a determinação serena de quem finalmente teria a chance de contar sua verdade. Do outro lado do corredor, Silvana Monteiro chegou com apenas um advogado. Dr. Ribeiro havia se retirado do caso após as revelações sobre a empresa corrupta. Ela evitou qualquer contato visual com a família de Rafael, claramente sabendo que sua posição havia se tornado insustentável. O juiz Dr. Henrique Moraes entrou na sala com expressão solene. As investigações das últimas 2 semanas haviam revelado informações que mudaram completamente sua perspectiva sobre o caso. Antes de prosseguirmos, ele anunciou, devo informar que este caso transcendeu questões de custódia familiar. As autoridades federais encontraram evidências de uma conspiração criminosa que afeta centenas de famílias em todo o país. Ele pausou, observando Silvana, que havia empalidecido visivelmente. Senhora Monteiro, a senhora tem o direito de permanecer em silêncio, mas devo informá-la que há mandados de prisão sendo expedidos para várias pessoas envolvidas na empresa educacional Sul Brasil Ltd. Carmen Luz se levantou. Meritíssimo, gostaria de apresentar evidências adicionais descobertas pela investigação federal. O que se seguiu foi uma revelação sistemática da conspiração que havia destruído vidas por décadas. Roberto havia descoberto documentos que mostravam como a empresa corrupta identificava educadores eficazes, fabricava escândalos para destruí-los e, então, oferecia seus próprios serviços caros como única alternativa qualificada. Dona Conceição não foi a única vítima, Carmen Luz explicou. Encontramos evidências de pelo menos 50 outros educadores que foram perseguidos de forma similar entre 1995 e 2010. Doutor, João Carlos foi chamado para testemunhar, mas desta vez com um propósito diferente. Doutor, pode nos falar sobre os resultados da investigação médica das trigêmeas? Certamente. As meninas foram submetidas a avaliações neurológicas completas. Os resultados são extraordinários. Ele consultou seus papéis. Elas não apenas superaram completamente os atrasos de desenvolvimento iniciais, mas demonstram capacidades cognitivas superiores à média para sua idade. E isto é resultado direto dos métodos da Sra. Santos? Sem dúvida. Os métodos dela estimulam não apenas comunicação verbal, mas integração sensorial, desenvolvimento emocional e capacidade de aprendizado acelerado. Carmen Luz, então, fez algo inesperado. Meritíssimo, gostaria de chamar uma testemunha por videoconferência. Na tela instalada na sala apareceu uma mulher idosa falando de um hospital. Esta é a doutora Helena Schneider, neuropsicóloga infantil de renome internacional, falando de Zurique. Doutora, pode nos falar sobre os métodos da Sra. Santos? Estudei os relatórios enviados por vocês, a mulher disse com sotaque alemão. Os métodos descritos são consistentes com as mais avançadas pesquisas em neuroplasticidade infantil. Na Europa, pagamos fortunas por terapeutas que aplicam técnicas similares. A revelação de que Dona Conceição utilizava métodos reconhecidos internacionalmente causou comoção na sala. Mas o momento mais impactante chegou quando Carmen Luz apresentou a descoberta final de Roberto. Meritíssimo, descobrimos a motivação real desta perseguição. Ela exibiu documentos financeiros na tela. A empresa Sul Brasil havia planejado abrir uma clínica especializada em Florianópolis. O sucesso dos métodos da Sra. Santos representava a ameaça direta a um investimento de 20 milhões de reais. A Sra. Monteiro sabia disso? O juiz perguntou. Seu marido é sócio minoritário da empresa. Ela estava sendo paga para criar o escândalo que justificaria a remoção da Sra. Santos. Silvana finalmente quebrou sob a pressão. Eu não sabia sobre os crimes. Pensava que estava apenas protegendo a comunidade. Mas sua defesa desmoronou quando Carmen Luz
apresentou registros bancários mostrando pagamentos de R$ 50 mil transferidos para contas em nome dela. O juiz bateu o martelo. Este caso está encerrado. Custódia das menores permanece com o pai e a senhora. Santos está livre de todas as acusações e determina uma investigação criminal completa da conspiração revelada. Ele pausou, olhando para as trigêmeas que observavam tudo com curiosidade infantil. Além disso, recomendo que as autoridades educacionais estudem a possibilidade de implementar os métodos da Sra. Santos no sistema público de ensino. Quando saíram do fórum, uma multidão de apoiadores esperava na escadaria. Ex-alunos de Dona Conceição de todo o país, famílias com crianças especiais, educadores interessados em aprender seus métodos. A cena era emocionante. Centenas de pessoas celebrando não apenas uma vitória legal, mas o reconhecimento oficial de métodos que haviam transformado suas vidas. "Vovó famosa", Sofia gritou, vendo as câmeras de televisão. "Agora todo mundo vai saber como vovó é especial", Helena adicionou, acenando para os jornalistas. "E outras crianças vão aprender a falar também", Beatriz concluiu com a sabedoria simples de quem havia vivido a transformação. 6 meses depois, a mansão da Lagoa da Conceição havia se tornado oficialmente o Instituto Camila Mendes de Desenvolvimento Infantil. O nome havia sido sugestão das trigêmeas, que queriam homenagear a mãe que nunca conheceram, mas cujo amor as havia guiado até Dona Conceição. O jardim onde 3 meninas mudas haviam encontrado suas vozes agora recebia 50 crianças diariamente. Salas de aula foram construídas respeitando a arquitetura original da casa, mas incorporando espaços abertos, jardins sensoriais e áreas de expressão artística. Dona Conceição, agora oficialmente diretora pedagógica do Instituto, havia treinado uma equipe de 20 educadores em seus métodos. Dr. João Carlos coordenava o departamento médico, Marina liderava a área de psicologia e Roberto documentava tudo para replicação em outras cidades. "Papai, olha quantas crianças aprendendo", Sofia disse numa tarde, observando da janela do escritório de Rafael os grupos espalhados pelo jardim. "São 53 hoje", Helena corrigiu. "Sempre precisa com números. E amanhã vem mais", Beatriz adicionou. "Vovó disse que criança que aprende a falar nunca mais fica quieta." Rafael sorriu, observando suas filhas que haviam se tornado pequenas embaixadoras da instituição. Aos 3 anos, elas falavam fluentemente, demonstravam criatividade extraordinária e, mais importante, haviam se tornado extremamente empáticas com outras crianças que enfrentavam desafios similares aos que elas haviam superado. A transformação nacional havia sido impressionante. A exposição da conspiração da empresa Sul Brasil resultara na prisão de 15 executivos e na descoberta de uma rede que havia fraudado o sistema de saúde em milhões de reais. Silvana Monteiro recebera pena de 2 anos de prisão domiciliar e trabalho comunitário com crianças especiais. Uma ironia que ela inicialmente resistiu, mas que acabou a transformando também. "Senhor Rafael", Ivone apareceu na porta do escritório, agora promovida a coordenadora administrativa do Instituto. "Tem uma família aqui de Recife. Viajaram 2 dias para trazer a filha de 4 anos que não fala. Dona Conceição está disponível? Está no jardim com um grupo de pais novos. Quer que eu a chame?" "Não, vou até lá." Rafael desceu para encontrar Dona Conceição sentada em círculo com 10 pais, todos compartilhando suas histórias e medos. Ela ouvia cada relato com atenção total, oferecendo palavras de conforto e esperança. "Lembrem-se", ela disse suavemente para o grupo, "cada criança tem sua própria melodia interior. Nosso trabalho é ajudá-las a encontrar instrumentos para expressá-la." A família de Recife, pais jovens claramente exaustos de anos tentando ajudar sua filha, observava com lágrimas nos olhos enquanto as trigêmeas brincavam naturalmente com a menina nova, incluindo-a em suas atividades sem qualquer julgamento. "Como vocês conseguem ser tão pacientes?" a mãe perguntou às trigêmeas. "Porque nós também não falávamos antes", Sofia explicou simplesmente. "Vovó nos ensinou que criança especial não é quebrada", Helena adicionou. "Só precisa de jeito especial para aprender. E quando aprende, fica ainda mais especial",
Beatriz concluiu. Naquela noite, durante o jantar familiar, Rafael fez um anúncio que havia planejado há semanas. Meninas, tenho uma pergunta para vocês. Que pergunta, papai? As três perguntaram em uníssono, algo que ainda faziam frequentemente. Como vocês se sentiriam se vovó Conceição se tornasse oficialmente parte da família? As trigêmeas se entreolharam confusas. Mas ela já é família, Sofia disse. Ela cuida de nós desde sempre, Helena adicionou. E nós amamos ela como vovó de verdade, Beatriz concluiu. Rafael riu. Eu sei, meu amor, mas pensei em tornar isso oficial. Ele se levantou e pegou documentos que havia preparado com Carmen Luz. Estou adotando vovó Conceição como minha mãe. Se vocês concordarem. O silêncio foi breve, quebrado por 3 gritos simultâneos de alegria. As trigêmeas saltaram de suas cadeiras e correram para abraçar Dona Conceição, que chorava de emoção. Agora é vovó para sempre, Sofia gritou. Nunca mais vai embora, Helena adicionou. E nós somos família completa, Beatriz concluiu. Dona Conceição olhou para Rafael através das lágrimas. Meu filho, ela sussurrou. Obrigada por me dar uma família após tantos anos sozinha. Obrigado por salvar a minha, Rafael respondeu, abraçando-a junto com suas filhas. 1 ano depois, o Instituto Camila Mendes havia se expandido para 5 estados brasileiros. A metodologia Conceição Santos, como havia sido oficialmente nomeada, estava sendo estudada em universidades internacionais. Um documentário sobre a história da família havia ganhado prêmios nacionais, e Dona Conceição havia se tornado uma das educadoras mais respeitadas do país. Mas o momento mais especial para a família não aconteceu em nenhuma cerimônia oficial. Foi numa tarde comum, quando as trigêmeas estavam no jardim, ajudando crianças mais novas a plantar sementes. Vovó, Sofia perguntou, você é feliz agora? Dona Conceição parou de regar as plantas e olhou ao redor. Dezenas de crianças brincavam e aprendiam nos espaços que ela havia ajudado a criar. Ex-alunos agora adultos visitavam regularmente com seus próprios filhos. A mansão que uma vez abrigara apenas tristeza e silêncio transbordava de risadas e descobertas. Sou muito feliz, querida, ela respondeu, mais feliz do que jamais pensei ser possível. Por causa de nós? Helena perguntou. Por causa de todas as crianças que encontraram suas vozes, Dona Conceição corrigiu. E incluindo vocês, incluindo seu papai quando era pequenininho, e incluindo todas essas que estão aqui hoje. E as que vão vir amanhã? Beatriz perguntou. Especialmente as que vão vir amanhã. Naquela noite, enquanto a família se reunia na varanda para observar o pôr do sol sobre a Lagoa da Conceição, Rafael refletiu sobre a jornada extraordinária que haviam vivido. Em pouco mais de 1 ano, 3 meninas mudas haviam encontrado suas vozes. Uma educadora injustiçada havia sido vindicada. Uma conspiração criminosa havia sido exposta. E centenas de famílias haviam encontrado esperança. Papai, Sofia disse, interrompendo seus pensamentos, posso perguntar uma coisa? Claro, meu amor. Você acha que mamãe sabe que nós estamos bem agora? Rafael olhou para o céu, onde as primeiras estrelas começavam a aparecer. Tenho certeza que sim, Sofia. Tenho certeza que ela está muito orgulhosa de vocês. E de vovó Conceição também? Helena perguntou. Especialmente de vovó Conceição, Rafael confirmou. Porque vovó cumpriu promessa que mamãe pediu, Beatriz adicionou com a sabedoria que sempre a caracterizara. Dona Conceição apertou as 3 meninas contra seu peito. E vocês cumpriram a promessa de se tornarem as meninas maravilhosas que sempre foram destinadas a ser. Enquanto a família observava as estrelas aparecerem sobre Florianópolis, música suave vinha do jardim, onde alguns dos adolescentes do instituto praticavam as canções que Helena havia composto. As melodias se misturavam com o som das ondas da lagoa e as risadas das últimas crianças sendo buscadas pelos pais. Era o som da cura, da esperança, do amor que transforma impossibilidades em milagres cotidianos. E na quietude daquela noite perfeita, Rafael soube que sua família estava completa, que sua missão havia sido cumprida e que o legado de Camila continuaria vivendo através de cada criança que encontrasse sua voz naquele lugar especial, onde 3 trigêmeas mudas
haviam transformado o silêncio em sinfonia. O Instituto Camila Mendes se tornaria lendário nos anos seguintes, mas para Rafael, Dona Conceição, Sofia, Helena e Beatriz, seria sempre simplesmente casa, o lugar onde uma família se encontrou, se curou e descobriu que o amor verdadeiro às vezes vem disfarçado das formas mais simples e inesperadas. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rafael, Dona Conceição e das trigêmeas Sofia, Helena e Beatriz tenham tocado profundamente seus corações. Esta jornada de amor, determinação e superação nos lembra que os verdadeiros milagres acontecem quando abrimos nossos corações para pessoas especiais que cruzam nossos caminhos. Para continuar vivendo essas emoções intensas, preparamos uma playlist especial com outras histórias igualmente cativantes sobre famílias que se encontram de formas inesperadas. Vocês podem encontrá-la clicando aqui ao lado. Se esta história de coragem e amor familiar os emocionou, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixar seu like neste vídeo. Todos os dias trazemos narrativas únicas que exploram a complexidade das relações humanas e a força transformadora do amor verdadeiro. Compartilhem nos comentários. Vocês acreditam que existem pessoas destinadas a cruzar nossos caminhos nos momentos exatos em que mais precisamos delas? Queremos saber suas histórias e reflexões. Até a próxima história que vai mexer com suas emoções.